Olá, boa noite. Luciano, Lúcia, Vilk. Isso aí, Lúcia. Já vamos iniciar daqui a pouco. Vamos aguardando aqui para a gente começar o nosso bate-papo, né? Fala, Jorge, Thaís, boa noite. Aguardando o Rômulo aí. Vou chamá-lo aqui. O nosso bate-papo dessa quarta-feira, né? Toda quarta-feira à noite, a Security LGPD, a Security, através, né, dos seus sócios, tem buscado trazer conteúdos ligados à Lei Geral de Proteção de Dados que possam interessar, né? Então, estou aguardando o Rômulo aqui ingressar para que a gente possa iniciar. Então, esse conteúdo fica disponível também para quem quiser acessar depois no IGTV da Security, né? Então, já tem aí o título. Vamos aguardar aqui. Estou esperando o Rômulo. Já chamei aqui. Vamos ver, estamos aguardando o Rômulo entrar. Enquanto isso, vamos ouvindo uma musiquinha para acalmar nossa noite de quarta-feira. Vamos lá, cadê o Rômulo? Vamos lá. Mais um minutinho, o Rômulo chegando aqui, a gente já inicia nosso bate-papo. Nossa conversa, profissionais, o papel dos profissionais de TI na Lei Geral de Proteção de Dados. Esse que é o nosso tema de hoje. Aguardando, vou chamar aqui o Rômulo mais uma vez. Olha aí o Rômulo. Boa noite, Rômulo. Vamos ver, você está sem som, hein? Não estou ouvindo o seu som. Não, não estou te ouvindo. Nada de som. Vamos lá. Isso aí. Estamos aguardando seu som aqui para a gente dar início. Se você quiser sair e entrar de novo, também. Então, o Rômulo vai tentar outro dispositivo, enquanto isso as pessoas vão entrando. Vamos botar uma música aqui. Logo que o Rômulo entrar no novo dispositivo, nós vamos dar entrada, vamos dar início aí. Né? Quarta-feira à noite, toda quarta-feira à noite, a gente tem aqui um conteúdo. Estamos aguardando o Rômulo aí mais um pouco. Olha aí o Manuel da Interative, nosso parceiro, está aqui com a gente já. Também vai ouvir um pouco, né? Vá ver se o Rômulo já entrou. Ainda não. O Rômulo teve um problema aí com o celular dele. Ele entrou, saiu, estava sem som.
E agora ele deve estar entrando novamente. Só mais um pouquinho. Nós vamos falar hoje sobre o papel dos profissionais de TI na Lei Geral de Proteção de Dados. Obrigado por estar com a gente aí, mano. Interativo, nosso parceiro aí da Security. A Alice entrou aqui também. Vamos lá. Ainda não, nós estamos esperando o Rômulo ingressar aqui. Vamos lá. Você, Jorge, você está aí essa noite de espectador, né, Jorge? Rômulo está demorando um pouquinho, nossa live estava marcada para as 19 horas. Está atrasando um pouco, ele teve um problema lá no dispositivo. Mas qualquer minuto ele vai estar entrando aqui e nós vamos dar início à live logo que ele entrar. Essas lives que nós fazemos, elas ficam nas quartas-feiras, 19 horas, que a Security faz, ela fica disponível aí no IGTV, né, para que as pessoas possam assistir. Jorge Alexandre, espectador, isso aí. Enquanto o Romulo não entra, vocês podem fazer aí a divulgação da live que está iniciando, para nos ajudar a chamar também outros espectadores. Isso acontece, né? Problema no dispositivo outro. Então, sim, agora. Sim. Manderley Milk entrou aí também. Eu já estou ouvindo o som aí. Boa noite, Romulo. Boa noite. Por algum motivo, meu celular não estava apresentando o som, e aí eu troquei de aparelho aqui rapidamente. Não tão rapidamente quanto eu gostaria, mas... Olha, mas a imagem aí, mas consegui. Não, a imagem aí ficou melhor desse aparelho. Né? Então, sim, esse tablet é muito bom. Acaba que a gente sai ganhando. É isso aí, que bom. Então, Rômulo, nós vamos falar hoje sobre o papel dos profissionais de TI na Lei Geral de Proteção de Dados. Primeiro interessante apresentar, né, essa live nós fazemos ao vivo toda quarta-feira, Security LGPD. Eu, o Rômulo e o Jorge, nós somos sócios fundadores dessa startup, que trabalhamos com várias soluções inovadoras aí na área de proteção de dados. Né? Então, vou apresentar o Rômulo, né? Eu me chamo Lécio Machado, eu estou no perfil da Security, mas eu também tenho lá meu perfil pessoal, e aí nós estamos falando hoje com Rômulo Franco Cardoso. Rômulo não é do direito, não é da área do direito, é da área da tecnologia da informação. Ele é analista de sistema com mais de 18 anos de experiência nesta área e na área da saúde também. É especialista em governança em TI, né, pela Faculdade FAMART, é desenvolvedor de softwares, programas e redes, e é DPO de uma empresa, Unio Digital, uma empresa do grupo Unimed, que desenvolve soluções na área de tecnologia. Exatamente. Também, né? Então, apresentado o Rômulo aí, tem mais alguma coisa? Esqueci mais algum ponto? Que eu sou casado, tenho 3 filhos, Isso aí. E que com essa história toda aí, estou cada vez mais careca, né? Porque quem trabalha com TI sabe que
o volume de pressão é sempre muito grande. Isso. Mas é recompensador. É interessante na carreira do Rômulo também, que agora ele está fazendo um curso de graduação em psicologia. Não sei o que é isso, né? Como é que é isso, mas como é que é na cabeça dele. Mas é um curso diferente, bem diferente da tecnologia da informação, e mais um desafio. Exatamente. E aí todo profissional de TI que estiver nos ouvindo sabe como isso funciona, né? A gente precisa ter um escape aí do dia estressante que a gente vive, e a psicologia é exatamente esse momento, o momento de estar ali, estar fazendo uma coisa que te dá prazer, estar estudando uma coisa diferente, uma outra área, né? E tendo ali absorvendo um conhecimento que vale para a vida inteira, né? E para todos os setores. Isso. E, Rômulo, você, assim, com 18 anos de experiência nessa área de tecnologia da informação, de repente você estava lá na sua empresa, sentado, desenvolvendo suas atividades ligadas à sua área ali, e você, de repente, se deparou com uma lei, com uma nova legislação, porque o Marco Civil da Internet foi uma lei, assim como outras leis, tudo bem. O Código Civil influencia no seu serviço, tudo, mas, de repente, aparece uma lei que influencia diretamente, Lei Geral de Proteção de Dados, influenciando diretamente a forma com que os desenvolvedores começam a pensar novamente como vão desenvolver os seus aplicativos, como vão trabalhar toda a sua área. Então, como é que foi isso? Como é que foram essas mudanças na área de TI aí com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados? Então, na verdade, o que acontece não afetou só os profissionais de desenvolvimento, afetou todo mundo, né? E começando pela questão da visibilidade dos processos de segurança. Até então, todo mundo se preocupa com segurança, todo mundo tem medo de um ransomware da vida, né? Um daqueles vírus que entram e capturam seus dados e te cobram uma fortuna aí de resgate por eles. Né? Todo mundo tem medo de ter os seus sites atacados e derrubados por um ataque de negação de serviço, ou seja lá qual tipo de ataque for. E essa é uma preocupação que todo profissional de TI de uma empresa tem. Mas até então, nós éramos invisíveis nesse processo. Nós fazíamos esse trabalho e tínhamos que brigar ali pelos recursos para que isso acontecesse e tudo mais, porque é algo que você faz e não vê. Né? É como você está colocando cano de melhor qualidade dentro da parede. Ninguém está vendo aquilo vai ser usado a vida inteira, ninguém vai sentir a presença dessa informação, até porque os ataques não vão acontecer. Né? Então, esse é o tipo de coisa que você investe o dinheiro e não vê o retorno, né? Não diretamente. Então, a partir desse momento, essas coisas passaram a ser foco. Porque a lei diz que eu preciso ter esse tipo de proteção, eu preciso ter algum tipo de gerenciamento dos dados, me preocupando com a proteção, me preocupando com a privacidade, né? E aí, quando a gente fala de privacidade, a gente fala de disponibilidade. Então, todas essas coisas requer uma gama de ferramentas que protejam e que mantenham esses dados funcionando, né? Esses dados ali protegidos, guardados e disponíveis, né, para o acesso. Que até então isso não acontecia, né? E aí projetos relacionados a esse tipo de coisa começaram a surgir, né? Projetos relacionados à proteção das informações, projetos relacionados à proteção das redes, coisas desse tipo começaram a surgir na nossa área e serem considerados projetos estratégicos, né? Que antes não eram, mas agora são. Até porque a lei leva em consideração a boa-fé de quem foi atacado. Então, se o seu dado vazou, mas a lei leva, a Agência Nacional leva em consideração a boa-fé. Então, se ela leva em consideração a boa-fé e eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, né, a minha pena é atenuada, né, nesse sentido. Então, essa foi uma questão muito impactante para a gente. Né? Uma mudança, a mudança da posição. As coisas já aconteciam, mas agora se tornaram estratégicas, o que antes não acontecia.
Uma outra grande mudança foi a necessidade de documentação de tudo que se faz na TI. Né? Toda empresa, né, de médio porte para cima normalmente tem uma rede de computadores, tem servidores, esses servidores têm controles de acesso, todas essas coisas existem, mas nenhuma delas está documentada. Né? Existe backup, mas o backup não é documentado, ele não segue uma rotina padrão, ele não tem uma pessoa, às vezes tem uma pessoa ali separada para fazer aquele trabalho, mas ora outra pessoa faz, né? Não há um dono desse processo, porque são processos invisíveis na empresa. Né? A gente só lembra do backup quando pega fogo, né? Quando o negócio acontece. Nesse ponto aí que você está falando, é muito interessante, porque nós estamos falando, quando você fala de documentação, nós estamos falando exatamente do desenho, da materialização desses processos que existem no dia a dia em documentos visíveis, documentos palpáveis. Porque o que a gente... Exatamente, mais do que isso. Não só os documentos que falam dos processos, mas os documentos que comprovam as estruturas. Porque se eu falo assim, não, eu tenho proteção, meus arquivos estão protegidos, mas eu não tenho um desenho que mostra, ó, eles estão protegidos porque eu tenho esse site, mas por trás desse site eu tenho tal e tal ferramenta que garante a negação do serviço, eu tenho um CAPTCHA desenhado ali, sei lá, alguma coisa que me proteja de um ataque de negação de serviço. Eu tenho, sim, uma rede de computadores que está exposta à internet, mas eu tenho um firewall e esse firewall tem essa configuração, tem a configuração que não permite que IPs desconhecidos entrem, e tem a configuração que informações não sejam mandadas para IPs desconhecidos, que é basicamente isso que o firewall faz. Então, eu ter isso documentado, coisa que a gente não tem hoje em dia, né? A maioria das empresas não tem. As grandes empresas que já implementaram a ISO e tal, essas talvez estejam mais perto desse tipo de formato. Mas as pequenas e médias empresas não se preocupam com esse tipo de documentação. Né? É aquele negócio bem brasileiro, né? A gente vai fazendo e vai dando conta do serviço porque tem muito. Né? Tem muito e pouca gente. Então a gente vai fazendo esse tipo de trabalho. Não só essas rotinas, mas a própria política de controle de acesso. Né? Existem empresas que todo mundo tem acesso a tudo, outras empresas até têm perfis definidos, mas ninguém sabe quais são para quem eles foram dados, e nem há uma política de retirada de acesso, ou seja, eu te dei acesso, você foi promovido e foi para uma outra área, você continua tendo acesso à sua área anterior e agora da nova. Isso é uma falha de segurança, mas antigamente a gente não tinha esse tipo de coisa documentada. Então, uma política de segurança da informação precisa ser criada, né? E precisa levar em conta todas essas questões. Né? E isso foi uma grande mudança na nossa área. Na área de desenvolvimento, então, nem se fala. Né? Tem a questão da privacidade por default, né? A privacy by default, que é algo que a gente não estava acostumado. Né? Muita gente já implementa isso naturalmente, né? Que a ideia da privacidade por padrão seria: se eu fui incluído em um sistema, eu tenho que ser incluído sem acesso nenhum. Eu não posso ter acesso a dados pessoais, falando de LGPD. Então, eu tenho que ser incluído e os acessos precisam me ser dados. Né? Então, a partir desse momento, eu vou dar os acessos para aquela pessoa. Então, por default, eu não tenho acesso. Né? Por default, ninguém consegue entrar em meu sistema. Né? Não há portas de entrada ali liberadas para ninguém, a não ser que essas portas sejam dadas, o acesso a essas portas sejam dados às empresas ou a outros sistemas. Então, isso seria a ideia da privacidade por default. E isso a gente não trabalhava por padrão no desenvolvimento. Né? Às vezes, nas grandes empresas, essa até era uma validação que acontecia no fim do projeto, e aí gerava um retrabalho enorme, porque muitas dessas coisas não foram feitas. Né? Mas agora não. Agora a ideia é que os sistemas iniciem com essa primícia. Né? Essa vai ser a premissa de desenvolvimento.
Assim como a questão da privacidade by design, né? Que é a outra ferramenta, né? A outra framework que a gente usa na TI, que foi implementada, que foi dita como boa prática de privacidade e segurança. E realmente né? E aí, quando a gente fala disso, a gente está falando de tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou desenvolver, seja uma página, seja um sistema, seja o que for. Eu preciso pensar em privacidade. Eu preciso pensar, existem dados pessoais aí? E aí a gente está falando de desenvolvimento, mas eu tenho que falar isso de processo no geral. Porque a LGPD veio para mudar a cultura das empresas, né? Não é para aplicar, a multa é consequência disso, mas a grande questão aqui era a mudança de cultura. Então eu vou trabalhar a privacidade por design quando eu for criar um processo novo dentro da minha empresa, um processo de suporte de atendimento em tecnologia ou um processo de suporte ao meu cliente, seja o que for, eu tenho que pensar como estão sendo tratados os dados pessoais nesse processo. Eu tenho a quantidade correta de dados ou eu preciso de menos? Eu poderia usar menos? Né? Se eu tenho a quantidade correta de dados, esses dados estão guardados, a confidencialidade, a integridade estão sendo respeitadas, né? Então, eu tenho que pensar sempre em todas essas questões e a gente acaba ganhando uma série de questões que antes a gente não tratava. Né? Então, eu diria que essas 4 mudanças, né, são as maiores mudanças aí nesse processo. Certo. E no que tange a empresa de modo geral, porque é claro que a empresa onde você atua, ela é uma empresa mais ligada à área de tecnologia, né? Mas e as empresas de modo geral? Porque agora nós estamos vendo durante as implantações, as adequações, outras empresas. Então, como é que elas estão observando isso? Qual a visão dos profissionais de TI que você tem encontrado nas empresas que nós estamos visitando e tal? Então, a primeira questão é que os profissionais de TI ainda, como a população no geral, ainda não tem uma noção exata do que vai precisar ser feito. Né? Isso é muito comum. Para a maioria das pessoas, a LGPD veio para implementar o consentimento para a captação dos dados, para a coleta dos dados e colocar a política de cookies no site. Né? Isso é LGPD. Mas é muito mais profundo do que isso. Né? E aí a gente tem essas próprias questões que a gente veio conversando. Né? Uma implementação de um programa de privacidade by default, de privacidade by design, que são coisas que vão afetar toda a forma de trabalho das equipes de TI, que antes não existia esse tipo de preocupação. Né? A geração desse monte de documentos, né, e de releitura dessas estruturas que a gente até então também não se preocupava, e agora a gente precisa passar a se preocupar em documentar como esses processos estão, né? As questões da análise de risco, e aí a análise de risco, quando a gente fala de TI, ela é fundamental, né? Eu tenho que saber quais são os dados? Eu tenho que ter a justificativa, né? E aí é o lado mais jurídico aí do processo, a justificativa jurídica para esse trabalho, claro que eu tenho. Mas eu tenho também que conseguir fazer esse inventário de dados todos que muitas vezes o usuário não sabe. Né? Ele vai lançar a mão exatamente da TI para fazer isso. Então, esse é um desafio que acaba sendo compartilhado com a TI. Então, é um desafio muito grande o inventário de dados. E, além disso, a questão da análise de risco, que também acaba envolvendo a TI, porque muito dessa análise de risco passa por risco tecnológico, e aí a área de TI também é envolvida. Né? São questões que a gente precisa tratar, além da questão de atender as demandas da titularidade. Né? Quando a gente fala ali, eu tenho os titulares, e os titulares têm uma série de deveres, né, de direitos e tal, a gente acaba trazendo aí para dentro da TI uma série de trabalhos. Né? A questão da transparência,
que a gente antes não existia essa preocupação nos sistemas em geral, e aí agora sites e sistemas precisam ser adaptados para que isso aconteça, né? Para que a transparência seja vista ali, tanto no processo de coleta, quanto no processo de processamento de dados. A questão do esquecimento, que era algo que empresa nenhuma queria esquecer uma informação. Né? A informação é ouro, é petróleo, aí, como alguns dizem, né? É a coisa mais valiosa hoje para a maioria das empresas, quanto mais, principalmente para aquelas que estão envolvidas no comércio, né? Tanto de serviços quanto de produtos. E aí você fala assim, não, agora você tem que ter um ciclo de vida para essa informação e o esquecimento faz parte dele. E aí é uma preocupação que antes não existia. Então vão precisar se criar controles e processos de exclusão física dessas informações, ou de anonimização, que é um trabalho enorme, né? Hercúleo, como dizem meus amigos aí do direito, né? Eu aprendi com eles. Então, realmente é um trabalho enorme você conseguir fazer processos de anonimização, pensando em documentos, pensando em números de documentos, né? em nomes e todas essas coisas, e dados que podem ser cruzados para identificar a pessoa, porque a lei fala que a pessoa ela pode ser identificada ou identificável. Então, se eu conseguir cruzar algumas informações e chegar na pessoa, esse dado não é anônimo. Então, eu posso ser punido por isso. São todas essas questões que vão aí nos levando a desafios que antes não existiam, né? E que as empresas vão precisar se adaptar. E sobre a formação desses profissionais? Falando de formação, a gente tem uma série de skills que antes não eram tão importantes para nós, né? A questão a própria preparação para o conhecimento da lei é algo que é muito novo para a TI, né? O juridiquês, como eu brinco com os meus amigos lá do trabalho, né? Essa parte aí é algo que é dificílimo para a gente, né? E a gente não só precisa da colaboração do setor jurídico, mas a gente precisa também desse trabalho de entender a lei, porque ela influencia no nosso dia a dia, né? Ainda outras skills que a gente, às vezes, não tinha até então, né? Por exemplo, a questão de gestão de risco, processos de gestão de risco, né? Entender os processos de gestão de risco, estar preparado para implementá-los, algo que é uma oportunidade enorme para os profissionais de TI. Né? Não só de serem DPOs, mas de serem gestores de qualidade das suas empresas, dos seus processos, né? Gestores de qualidade dos sistemas, enfim, de tudo isso. E falando sobre essa questão, nós hoje, como a legislação é nova e as práticas, as boas práticas, a forma de governança também é nova, toda empresa ou pessoa física que faz tratamento de dados, nós falamos muito de empresa, mas pessoas físicas também que fazem tratamento de dados, nós temos pessoas físicas que fazem tratamento de um grupo enorme de dados, né? Principalmente por meio digital, não meio físico, mas meio digital. Então, todas essas pessoas vão passar primeiro por um processo de adequação. Finalizado esse processo de adequação, o trabalho da proteção de dados não termina aí. Ela caminha agora de acordo com o próprio caminhar da empresa, o próprio desenvolvimento das atividades da empresa, do tratamento de dados da empresa. E como é que é isso aí? Como é que a gente pode entender isso aí? Você saiu correndo? Ué. Vamos saiu correndo aqui. O que será que aconteceu lá? Eu tomei um susto, que ele levantou e saiu correndo. O que será? Será que caiu a internet dele e pisou no fio? Acho que o Rômulo pisou no fio aqui. Caiu a internet dele, está girando lá. Mas, enquanto o Rômulo acabou saindo aqui, com certeza deve ter caído a internet dele, deve ter saído para
rever alguma conexão lá, mas é importante observar que é uma pergunta que nós vamos responder junto quando ele retornar, é como que se esse processo de adequação, que é um processo que vem primeiro e depois nós vamos ter a caminhada na Lei Geral de Proteção de Dados em antes, se esse processo de adequação ele é feito por um tipo de profissional só. Por exemplo, o profissional de TI somente, sozinho, ele consegue gerir esse processo? Ou ainda, né, se há um outro profissional ou há outros profissionais que podem auxiliar nisso, como é que fica essa questão, né? Então, o que a gente tem observado como empresa que hoje faz adequação de dados, o processo de adequação, primeiro, ele não é um processo de um profissional só, né? O encarregado de dados, ou DPO, né, que é denominado assim, ele não é um profissional que atua sozinho. Ele vai ter o papel dele, ele tem a área de atuação dele, mas ele não atua sozinho. Também o jurista, o advogado, ou aquele indivíduo que trabalha no escritório, ou trabalha para uma empresa que tem conhecimento em direito, ele sozinho também não consegue fazer a adequação de uma empresa, porque ele precisa de informações da área de tecnologia. E outra coisa, muitas vezes os advogados que não têm vivência empresarial, não estou falando de vivência com direito empresarial, estou falando de vivência com a empresa, trabalhar mesmo dentro das empresas, conhecer os setores, departamentos, processos empresariais, esses advogados não têm condição de caminhar numa adequação sem o auxílio de um administrador de empresas, por exemplo, ou de um contador, ou de um indivíduo que tem a capacidade de organizar um grupo de informações que estão dispersas em setores de informação. Então, isso é importante observar. Então, o que a gente tem aprendido como instituição hoje, e é o exemplo que a gente pode deixar aqui da Security, é que a implantação da proteção de dados, ela é uma implantação que deve ser acompanhada por uma equipe multidisciplinar. Às vezes, essa equipe multidisciplinar é formada dentro da própria empresa. Então, você vai ter alguém da tecnologia da informação que vai se sentar com alguém da área do departamento jurídico, que vai se sentar com alguém da área de contabilidade, que é a financeira, e outro da área de RH, né? Então, também alguém da área administrativa, alguém que entenda da gestão empresarial. Então, é um trabalho exatamente multidisciplinar. Ele não é um trabalho para uma cabeça só. Por exemplo, na nossa empresa, no mesmo dia, enquanto um está em reunião com a turma do TI, por exemplo, o Rômulo está lá atendendo o pessoal do TI, outro está atendendo o pessoal do jurídico. Né? O Rômulo entrou de volta aqui, atendendo o jurídico, enquanto o outro, o Jorge, está lá fazendo treinamento empresarial, levantando processos. Então, muitas vezes, nós estamos cruzando informações, colocando informações dentro de um sistema de gestão próprio, seja um... Aí, o Rômulo está retornando agora. Então, nós estamos trabalhando sempre juntando essas informações, englobando. Por isso que, quando eu me apresento nesse processo de implementação, de adequação, eu não me apresento mais como o advogado, mas sim um gestor de um projeto. Nós estamos gerindo um projeto. Então, Romulo, eu estava falando aqui, e você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo, então, sim. Foi? Acabou a energia aí? Acabou a internet? O que aconteceu? Você saiu correndo, tomou um susto aqui? A internet me deixou na mão aqui, mas voltou. Não, tranquilo. Então, eu estava falando nisso, da necessidade de uma equipe multidisciplinar para fazer primeiro essa parte da adequação. Que a gente entende que depois, mais facilmente, um profissional, por exemplo, um encarregado de dados, gerindo essa questão da privacidade, ele consegue caminhar. Mas, no momento inicial, nós estamos falando aí da presença da equipe multidisciplinar. Sim, é importantíssimo, né? Eu vou falar da minha experiência, né, na Unio, né? Eu comecei o projeto e eu comecei fazendo exatamente
me debruçando sobre a lei, né? Fiz alguns cursos a respeito e tudo mais, só que o universo jurídico é um outro universo, né? Onde eu sou um patinho feio ali dentro. Então, eu falei assim, não, eu preciso me cercar de pessoas que consigam me auxiliar nesse direcionamento, né? O que a lei quer dizer exatamente com cada um desses tópicos aqui? E aí a gente se cercou de bons profissionais, né? Você mesmo e outras pessoas lá, a própria consultoria jurídica da Unio, e montamos um comitê multidisciplinar dentro da Unio também, com outros profissionais de outras áreas, porque a gente fala assim, não, isso aí é responsabilidade da TI, e não é. Né? A implantação não é responsabilidade da TI, a implantação é responsabilidade da empresa, e principalmente com apoio e com o aval da diretoria, né? Porque a gente está falando de uma mudança de cultura. E a maioria das empresas, inclusive, nem tem seus processos mapeados, né? Nem conhece os seus processos, nem conhece o seu dia a dia, nem tem isso descrito. E aí, como que eu vou documentar, fazer um inventário de dados dos processos que estão dentro da cabeça dos funcionários? É impossível. Aí até isso a gente precisa estar ali direcionando, solicitando e acompanhando, né, todo esse trabalho. E aí, depois que esse trabalho é feito, né, depois que os processos são mapeados, que os riscos são elencados, um profissional pode tocar o dia a dia da LGPD? Concordo, realmente. Né? E de tempos em tempos ele vai necessitar de algum tipo de consultoria. Ah, não, surgiu aqui uma demanda e eu não sei exatamente como tratar. Chegou aqui um aditivo e esse aditivo me parece diferente. O que exatamente quer dizer? Então, eu, por exemplo, da área de TI, quando chegam aditivos ou questionários, eu envolvo o jurídico. Por mais que eu responda e eu tenha condições de fazer isso, eu vou lá e envolvo o jurídico para quê? Para que eu não deixe brechas legais ali, né? E não deixe passar coisas que são importantes e que no meu entendimento, no entendimento técnico, não teriam tanta importância, né? Esse olhar duplo ele é fundamental, né? E o envolvimento da área administrativa. E como nós sentimos a necessidade de um administrador, de uma pessoa na área de gestão também, né? De projetos. Sim. Exatamente. O gestor do projeto é fundamental no momento da implantação, porque isso é um projeto. A implantação de LGPD é um projeto. Então, ter cronograma, definir as etapas, definir a predecessão das coisas, o que vem depois de quê, né? O que precisa acontecer antes para que o próximo aconteça. Então, tudo isso é fundamental. Mas não só nesse momento, mas no andar da LGPD, a gente tem que planejar o processo continuado, o processo de treinamento continuado, o processo de análise de segurança, né, de revisitação nesses processos de segurança, uma nova análise de risco periódica, né, a validação, a auditoria interna e externa desses processos de privacidade, para ver se aqueles processos e aquelas coisas que foram definidas na implantação continuam acontecendo. Então, a gente fala assim, não, o profissional que vai trabalhar com LGPD, né, o DPO, ele vai fazer quase nada, ele vai responder a NPD. Eu já escutei isso várias vezes, né? A agência nacional quando a agência nacional solicitar, ele vai ter trabalho, quando não tiver, ele não vai ter. Mas é uma grande falácia, né? A gente sabe que não. Que há muito trabalho a ser feito. Não só disso, mas da própria validação dos processos que vão sendo criados. Porque as empresas mudam todo dia. Né? Uma empresa que não muda, ela morre. Ela perde na concorrência. Então, essas empresas estão sendo lançados serviços, produtos novos, que muitos deles vão ter que lidar diretamente com privacidade. E processos são alterados. Né? Eu ligo sempre meu telefone assim. Mas minha filha, por exemplo, pega o telefone e fala com ele. Por quê? Porque ela é de outra geração. E aí, de repente, essas pessoas que pensam diferente de você, elas vão chegar com ideias novas e ótimas. Mas isso requer uma mudança de processo. E essa mudança de processo requer uma nova análise de risco. Então,
São coisas que acontecerão no dia a dia e que precisam da atenção de uma equipe de uma equipe que esteja focada nisso, né? Que esteja focada nessa questão. E aí, por isso, a necessidade de um DPO, por isso a necessidade de um comitê permanente na empresa relacionado à privacidade, né? E por isso a necessidade de se tomar cuidados, né, com isso, que agora veio para ficar, né? Essa é uma necessidade que veio para ficar. E isso é muito legal, é uma oportunidade de negócio, é uma oportunidade de trabalho, é uma oportunidade de melhoria para a empresa, de melhoria contínua para a empresa, e até de diferencial de mercado. Dizer assim, não, ó, eu sou uma empresa de marketing que tem responsabilidade com a privacidade e com a confiabilidade dos dados, né? E com a disponibilidade deles. Então, eu chego falando isso e provando que isso porque eu tenho todo o processo aqui mapeado, eu estou na frente dos outros, né, que não estão. Por quê? Porque agora os parceiros precisam também estar adequados. Né? Então, ninguém vai querer uma empresa de marketing, por exemplo, que não esteja adequada. Já demonstra isso aí a propaganda do Itaú, né? O Itaú já está utilizando isso como reputação, qual que é o banco no Brasil hoje que respeita a privacidade de dados? É o Itaú. É o único que se apresentou dessa forma até agora na televisão e tal. Então, tem alguns segmentos que estão caminhando nesse sentido. Por exemplo, o segmento de saúde, por exemplo, que é um segmento que é muito regulamentado, eles já caminham nesse sentido há algum tempo. Muitos já tinham ISO e agora complementam o trabalho com a Lei Geral de Proteção de Dados. Outros já tinham, o pessoal da energia também já tinha implantado ISO, várias ISOs diferentes, agora também se preocupa com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, isso é um caminho sem volta, né? Nós estamos lidando o quê? Com uma nova visão mesmo, uma nova forma de governança. O Manuel aqui da Interativo está lembrando a gente, o mapeamento contínuo, vistorias contínuas, acompanhamento contínuo dos processos. Então, é isso tudo mesmo que nós vivenciamos. E Rômulo, me fala um pouco aí, você tem tido informação assim sobre essa questão de carreira, exclusivamente das pessoas de TI, dentro, novas carreiras criadas dentro e alguma coisa sobre valor e que tem se falado aí? Você tem ouvido alguma coisa nesse sentido? Com relação à carreira, eu estou agora eu concluí uma especialização relacionada a LGPD na PUC-RS, né? Na verdade, é uma especialização, não é uma pós, foi um curso curto, e lá ele falava exatamente do surgimento dessas novas oportunidades de negócio na área de TI, né? Tanto na área de governança, quanto na área de segurança. As grandes empresas já possuem isso, mas agora as pequenas e médias empresas vão começar a se preocupar com isso também. Então, empresas de consultoria relacionadas a essa questão precisam surgir, né? E aí surge uma necessidade de negócio, né? Os DPOs, né, a maioria deles ainda é da área de direito, né? Assim, eu diria que deve ser assim, coisa de 70-30, né? As pessoas que estão se preocupando em se qualificar como DPOs, na maioria são da equipe de direito. E aí, esse pessoal vai precisar de consultores de TI para apoiá-los, né? Se você é de TI e não decidiu trabalhar como DPO, ok. É uma área mais burocrática, é uma área que vai trazer, vai mexer mais com a questão de governança do que com o dia a dia ali da TI, né? E o pessoal da TI gosta muito desse dia a dia, né? Tudo diferente, cada dia um novo desafio, ninguém sabe como vai terminar o dia, ou quando vai terminar, porque os problemas são uma certeza, né? Então a turma gosta desse tipo de adrenalina. Mas mesmo que você não esteja trabalhando nesse tipo de
de segmento, né, na área de DPO, surge também a questão da consultoria relacionada a esse processo, né? A consultoria relacionada à documentação dos servidores, a documentação dos processos de acesso a dados, os inventários de dados, os processos de negócio relacionados à área de TI, porque mesmo o pessoal que trabalha com processos de negócio, na hora de chegar e mapear os processos de TI, com aquele monte com aquelas sopas de letrinhas todas que são muito comuns ali, acabam não conseguindo fazer esse tipo de mapeamento. Né? E precisam de alguém que seja específico dessa área para fazer esse trabalho. E aí é bacana, que é uma nova oportunidade de negócio, né? que surge aí para nós da área de TI. Mas o próprio trabalho de DPO também não há uma legislação que diz que precisa ser alguém de direito. Ou alguém certificado, né? Exatamente. Você pode muito bem se correr atrás de certificações. Hoje tem certificações, já tem uma certificação nacional, mas existem várias certificações internacionais, como a EXIM, que é a que eu estou correndo atrás de fazer as provas. Estou terminando o curso para iniciar as provas, mas existem outros órgãos aqui nacionais que estão começando a se movimentar nesse sentido e que dão ao profissional a chancela de alguém que diz, olha, essa pessoa sabe do que está falando, né? E é possível saber, né? É um conhecimento que é alcançável, né? E que pode trazer um mercado, fazer um mercado se abrir, né? Um novo mercado se abrir. Olha, eu tenho novidade para você. Bacana, né? Eu tenho novidade para você. A novidade é que nós já estamos aí entregues no Congresso desde novembro, mas agora que estamos falando muito sobre isso, escrevi um texto essa semana sobre isso para um capítulo de um livro, sobre a LGPD penal. É uma lei de 68 artigos que vai assim, impactar toda a investigação criminal, desde a delegacia, desde do policiamento preventivo, toda a segurança pública, até as ações criminais. E os processos judiciais, não só criminais, mas outros também, vão ser impactados. Exato. Então... Exatamente. Eu já tinha lido sobre a LGPD penal, inclusive, né, sobre esse processo que estava aí acontecendo. E na verdade, a própria justiça, né, vem se informatizando, sim, né, vem se automatizando, né, tem vários trabalhos de IA aí relacionados ao processo jurídico, trazendo aí soluções para agilizar esse trabalho que é tão moroso no mundo inteiro, né? E que vem aí para ajudar os advogados, né? E aí a LGPD aplicada a isso é mais uma questão a ser tratada. Se eu estou trabalhando com inteligência artificial e estou processando dados, se esses dados são pessoais, faz todo sentido a LGPD estar envolvida nisso, né? E é uma boa notícia, é trabalho para a gente. Exatamente, é isso aí. Bom, Rômulo, eu acho que nós demos uma esclarecida, conversamos um pouco aqui, foi muito bom. Você quer completar mais alguma coisa? O que você quer? O que você acha aí para finalizar a nossa conversa hoje? Eu queria só deixar aí o recado, né? Que para mim foi uma grata surpresa entrar nessa área, né? Eu trabalhei, como eu disse, né? Trabalhamos aí há muitos anos, né? Há mais de 18 anos na área de TI, desde a parte de infraestrutura até a área de análise de negócio. E com o surgimento da LGPD, eu vi uma oportunidade de fazer algo novo. Sim. Então, se você é de TI e tem esse interesse, está interessado em fazer algo novo, esse é um ótimo caminho, né? É uma área que traz muitos desafios relacionados à privacidade, desafios relacionados à tecnologia, desafios relacionados à governança, tudo isso, né, relacionados à qualidade. Então, a gente está falando de um leque muito grande de oportunidades de aprendizado e de crescimento,
né, para nós da área de TI, que normalmente gostamos de estudar. Então é uma oportunidade aí de você crescer com certeza, né? E vale a pena, vale realmente muito a pena. É uma área em franco crescimento. A gente ainda nem sabe até onde ela vai chegar, né? A gente só sabe de uma coisa, ela não vai retroceder. A única certeza que a gente tem não vai retroceder. Não retrocedeu na Europa, não retrocedeu nos Estados Unidos e não vai ser diferente no Brasil. Isso não vai dar para trás. Essa não é uma lei que vai ser colocada em esquecimento e não é um processo que vai ser dado como esquecido dentro das nossas empresas. Né? É algo que surgiu e que vai ficar. Então, vale a pena, com certeza, a gente investir em conhecer mais e em nos aprimorar nessas questões. Exatamente. E eu te agradeço muito aí pela oportunidade da conversa. É sempre bom bater esse papo. Você está em casa, né? A empresa é nossa. Então, Rômulo, só para lembrar para quem nos está assistindo aqui, que a Security LGPD é uma empresa, uma startup de inovação na área de tecnologia, principalmente na área de Lei Geral de Proteção de Dados. Nós prestamos a consultoria, assessoria a empresas e pessoas físicas que necessitem, e nós também temos cursos em company e cursos customizados de acordo com a necessidade de cada um. Então, em breve, nós vamos lançar, nós já estamos formulando o nosso curso de formação, né? O curso de formação que vai trabalhar a área jurídica, vai trabalhar a área de gestão de empresas e vai trabalhar a área de tecnologia. E eu, você e o Jorge, nós vamos estar dando essa formação em pouco tempo. Nós vamos estar gravando as aulas aí brevemente e vamos estar lançando o curso para toda a comunidade que quiser aprender um pouco que nós sabemos. Nós não sabemos tudo, porque há muito ainda o que saber, mas o que nós sabemos nós guardamos para nós, porque temos, né, existem muitos CNPJs e CPFs ainda no Brasil que vão precisar da ajuda, do auxílio de empresas como a nossa. E o mercado é amplo e aberto. Exatamente. Então, continua nos seguindo aí na Security LGPD, segue aí no nosso perfil do Instagram, também lá no Facebook. Entra lá, www.securitylgpd.com, nosso site, observe lá as coisas que tem lá. Querendo falar comigo, com o Rômulo, com o Jorge, nós estamos nas redes sociais. Entra lá, manda uma mensagem no perfil da Security e nós vamos responder. Com certeza, estamos aí para isso. Então tá bom, boa noite, um grande abraço. Obrigado a todos, obrigado a todo mundo que mandou mensagem aí. Lembrando nosso parceiro interativo aí, Manuel, todos que estão conosco aí, nosso sócio Jorge também está presente aí. Um abraço, doutor Simão, Thaís também está sempre conosco aí. São nossos colaboradores fortes aí, viu? Fique com Deus. Falou, até mais. Até mais. Vamos festa.